Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você futuro operador do direito. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez junto com vocês para assim estudar o direito penal. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo sistemático do direito penal, vamos estudar o artigo 25 do Código Penal, que ainda está interligado, de certa forma, com o artigo 23, que fala sobre as excludentes de ilicitude. E hoje, neste capítulo, nesse artigo 25, traz a informação da legítima defesa. E, aproveitando esse assunto do artigo 25, esses dias eu conversando com uma professora, e ela me disse que os professores são orientados a não exercer legítima defesa. E eu achei muito estranho, porque a nossa lei, principalmente a lei penal, o Código Penal, ele fala que a gente pode exercer a legítima defesa em qualquer situação, no sentido que cumpra os requisitos do artigo 25. Ou seja, se seguir a regra do artigo 25, não importa se é uma criança, se é um idoso, se é um adulto, não importa, sendo uma pessoa e tendo todos os requisitos do artigo 25, a pessoa pode, o professor pode exercer a legítima defesa. Então, vamos ao que interessa, vamos estudar de forma sistemática o artigo 25 do Código Penal. Diz assim: o decreto-lei de número 2.848, de 7/12/1940, o amado Código Penal, que todo mundo gosta, mas ninguém quer estudar, poucos querem estudar. Mas vamos ao que interessa. Diz assim o caput do artigo 25 do Código Penal: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Essa redação é conforme também a lei, de número 7.209, de 11/7/1984. Por que teve essa nova redação? Porque outrora as pessoas alegavam legítima defesa contra a honra, ou seja, matavam a pessoa, matavam a sua esposa, cometiam um crime de feminicídio, e depois os advogados pegavam essa tese de legítima defesa da honra para justificar o homicídio contra a mulher. Mas não vamos adentrar nesse assunto, que é um pouco extenso, mas de forma sabida, quero reiterar aos senhores e senhora, vide a DPF de número 779, acho que, se eu não me engano, de 2021. Depois os senhores lê. Vide quer dizer ler outro artigo, outro livro, tá bom? E o parágrafo único diz assim: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Isso aqui já é redação dada pela lei número 13.964 de 2019, que também está na DPF 779. Então vamos ao que interessa, essa interpretação aqui do artigo 25 do Código Penal. O artigo 25 diz que nós, cidadãos de bens, aqui ele está falando no caput do artigo para você, futuro operador de direito, para você que gosta do direito, de estudar o direito penal e que tem algumas dúvidas. A legítima defesa você pode sim, sendo contra a pessoa, não pode ser um animal, não pode ser um pitbull, não pode, tem que ser uma pessoa. Se uma pessoa vir contra você, ou se for em sentido ali, tem que ser, no sentido de ser uma coisa iminente, que está prestes a acontecer, ou atual, ou que seja, que já está acontecendo, você pode sim, usando os meios moderados, repelir, revidar essa agressão. Ou seja, você pode começar verbalizando, falando para,
para com isso, ou seja, gritando com a pessoa. Mas se caso essa pessoa, esse indivíduo, seja uma criança, seja um adulto, seja um senhor, seja quem for, seja um louco, pode ser um louco, uma pessoa que tenha problemas, que esteja em estado de loucura, você não vai deixar essa pessoa destruir o seu bem jurídico, que é a sua vida. A lei, o Código Penal, no seu artigo 25, te dá esse direito de você repelir, mas de forma moderada, ou seja, você não pode ter uma empolgação. No caso do professor, se uma criança, vamos supor que ele leva uma faca, ou leva uma arma, ou leva, sei lá, um pau para a escola, ou pega uma cadeira, ele tem que repelir essa agressão de forma moderada, de forma que não tenha um excesso nessa situação, porque senão aí sim, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e até mesmo o Código Penal, vai abarcar essa situação e ele vai ter que responder por uma agressão física ou outro tipo de crime que venha acontecer nessa situação, se houver o excesso. Mas se a pessoa cumpriu os requisitos do artigo 25, vai ser excluído esse tipo penal e ele não responderá. Se caso houver, claro, uma denúncia do pai, da escola e tal, é só ele arrumar um bom advogado e, nesse sentido, ele vai usar esse argumento, essa previsão legal da excludente de ilicitude e ele não responderá por esse tipo penal e será assim absorvido. Mas, se não cumprir, a pessoa vai responder. Mas, se cumprir todos os requisitos, não responderá. É bem fácil de entender esse entendimento do artigo 25 do Código Penal. E agora, tem também a questão do agente público. Aqui nós vimos no parágrafo único, se o agente público da segurança pública, ele está no exercício do seu trabalho, né? Está ali trabalhando como policial, como snipe, e ele está ali vendo uma vítima que está sob mira do assaltante, e acho que isso aconteceu no Rio de Janeiro, dentro do ônibus, uma situação semelhante, e o snipe, ele abate ali o meliante, ali, o bandido que está coagindo aquela vítima ali, e assim ele recebe essa excludente de ilicitude porque ele está em defesa da vítima, ele está em defesa de terceiro. Então aqui você também, assim como um agente público, ele pode defender outra pessoa. Não é só a minha vida, não é só a minha, pode ser de qualquer pessoa. E temos que fazer isso, porque nessa situação você está exercendo o seu direito, porque o direito penal, a lei federal, ela te dá essa previsão de exercer a legítima defesa sua e de outro, ou seja, de terceiro. Então, se acontecer uma situação dessa, não será imputado em sua vida qualquer tipo de crime e você terá a excludente da ilicitude. Então, uma definição bem objetiva, se tiver uma prova oral, porque cai muito essa questão de excludente de ilicitude, numa prova oral, como definir a legítima defesa? É simples, ela é uma excludente de ilicitude. Ou seja, se a pessoa cumpriu todos os requisitos da legítima defesa, ele não responderá por nenhum crime, vai ser excluído. Então, é essa informação para hoje. Tem algumas considerações de legítima defesa, putativa. Então, mas não vou adentrar muito a doutrina, porque senão o vídeo vai ficar muito alongado, mas se alguém quiser saber, né, pode me mandar mensagem que estarei respondendo mais alguma coisa nesse sentido. Mas, desde já quero reiterar aos senhores e às senhoras para que aprofundem no assunto, porque uma coisa estamos falando aqui superficial, outra coisa é nós aprofundar no direito penal. Então é importante para o senhor e para as senhoras que pretende prestar concurso, talvez vai precisar fazer uma prova oral, e é importante que esses conceitos, essas informações esteja fixada em sua mente, porque lá na hora você não tem como colar. Pelo contrário, você tem que buscar as informações que está em sua mente para assim
fazer uma boa prova oral. E também você, futuro operador de direito, ou você que já é operador do direito, nenhuma situação, somente no Código Penal, de um concurso para delegado, para juiz ou para promotor, talvez possa cair na prova oral também sobre a ilicitude, sobre esses artigos que acabamos de estudar, que é o artigo 23, 24 e 25, e nesse sentido eu quero dizer para o senhor e para as senhoras que é muito importante a gente entender esses conceitos, porque eles caem muito em provas. Tá bom? E também no dia a dia do operador do direito como advogado, que vai talvez ter que usar essas excludentes para poder livrar os seus clientes de alguma situação desse tipo. Um forte abraço e até o próximo encontro.